Poucos sabem que em 4 de novembro de 1668, Gabriel de Lara toma posse oficial dos Pinhais de Curitiba e, movido por pedido do povo, eleva o Pelourinho, que até então simbolizava a criação da justiça local e o vínculo com a coroa portuguesa. Desta data em diante, a localidade já passou a ser chamada de Vila de Curitiba, apesar de possuir somente o Pelourinho e ainda não ter a autorização de Portugal para a criação da Câmara. Um quarto de século se passou, porém, sem que os senhores da terra se dignassem dar a Curitiba o que ela tinha direito, pelo seu já então avantajado crescimento. Olá, você acabou de assistir à dramatização de um discurso feito por Romário Martins, em que ele explica por que a data de fundação de Curitiba deveria ser considerada 29 de março de 1693. Mas você já ouviu falar de Romário Martins? Pois fique sabendo que quando se trata da história de Curitiba e do Paraná, é impossível não mencionar esse personagem. E para saber mais sobre esse intelectual curitibano, eu converso hoje com o João Cândido Martins, que integra a nossa equipe de jornalistas aqui da Câmara Municipal. João, quem foi esse personagem Romário Martins e por que ele é tão importante para a nossa história? Romário é uma das figuras mais importantes da cultura paranaense na virada do século XIX e os primeiros anos do século XX. Ele foi historiador, ele foi jornalista, foi político, deputado por 10 mandatos, vereador por Curitiba, e também foi importante na questão de limites entre o Paraná e Santa Catarina, as divisas territoriais, e também foi o principal articulador do movimento paranista que aconteceu no final dos anos 20. E para quem não conhece, temos uma imagem aqui do Romário. Romário pintado por Alfredo Anderson, o pai da pintura paranaense. Bacana. O Romário ele começou a trabalhar muito cedo, já aos 15 anos, como auxiliar de tipógrafo nas oficinas dos jornais da época. Em pouco tempo ele já tornou-se jornalista e escritor. Você pode falar um pouco dessa fase para a gente? O Romário Martins ficou órfão aos 10 anos de idade e isso fez com que ele ingressasse no mercado de trabalho muito cedo. Aos 15 anos, em 1889, ele estava nas oficinas tipográficas do jornal A República. A gente tem uma imagem aqui do Romário mais jovenzinho. É uma imagem do acervo do Instituto Histórico Geográfico que mostra o Romário um pouco antes desse período. Nas oficinas, já nos jornais, ele avança na carreira, se torna jornalista, um dos jornalistas mais respeitados de Curitiba, e já nos anos 30 ele se torna um dos editores-chefes do jornal A República, o mesmo jornal que ele começou como tipógrafo. E na sua pesquisa você destaca a boa repercussão do livro História do Paraná, que é um livro considerado clássico, né, feito pelo Romário, que isso abriu portas para ele aqui na cidade, como, por exemplo, ter sido indicado para dirigir o Museu Paranaense. Não só o Museu Paranaense, como ele também fundou o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, inspirado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Essa entidade existe até hoje, né? Uma entidade de resgate da história, e o Romário, o seu fundador, patrono. Já o Museu Paranaense, ele foi nomeado e permaneceu no cargo durante 23 anos. Ele foi responsável pela modernização do museu, que até aquele momento não tinha um critério científico nos seus acervos, nas suas pesquisas. E o Romário é responsável por tornar por sistematizar, né, a atuação do Museu Paranaense. Falando um pouco dessa questão do paranismo, que o Romário chegou a ser encarregado pelo governo do estado para pesquisar informações para defender o Paraná nessa questão das divisas com Santa Catarina. Explica pra gente o que foi esse paranismo, que foi esse movimento que foi defendido pelo Romário Martins. O paranismo surge no final dos anos 20, numa tentativa de criar uma identidade para o estado. O estado do Paraná foi a última província a ser criada, né, ainda no tempo do Império, né? Ele não tinha lendas, ele não tinha tradições, ele não tinha uma história, né? Os paranistas resolvem, com o surgimento da República, o governo federal incentiva os regionalismos e daí o Paraná tem a necessidade de criar essa identidade, de criar um sentimento de pertença para que os seus habitantes tenham esse sentimento, inclusive os imigrantes, né? Porque havia o que se chama de xadrez étnico, né? Uma variedade imensa de
etnias que não interagiam. O paranismo tinha essa, entre outras finalidades, a de criar uma unidade entre essas etnias para um futuro positivo, positivista, né, que era o que se pensava à época. Em relação às divisas, a gente tem aqui o mapa que foi desenvolvido pelo Romário e ajudou a defender o Estado, provando, né, digamos assim, qual era o limite territorial correto. O problema das divisas do Paraná com Santa Catarina é anterior à emancipação do Estado, em 1853. Mas, na virada do século, Santa Catarina resolve levar a sério o problema e ingressa com uma ação judicial federal, né, para estabelecer as suas divisas com o Paraná, estabelecer em definitivo. O governo do Estado do Paraná cria uma comissão para defender os interesses do Estado e chama o Romário para ajudar essa comissão. E ele produz centenas de documentos, 60 mapas. Um desses mapas é esse que a gente está vendo aqui, que mostra a teoria do Romário, segundo a qual a divisa do Paraná viria até o Rio Grande do Sul. E Santa Catarina seria só esse pedaço. Ele fala isso com base nas cartas régias, nas antigas cartas régias do período do Império ainda, né? Muito interessante esse trabalho do Romário. E para concluir aqui o nosso bate-papo, em relação à vida política dele, ele foi vereador, deputado, prefeito interino aqui da capital. O que você destaca do trabalho político do Romário? Bom, ele teve uma vasta vida política no sentido de que ele teve 10 mandatos como deputado estadual, né? Como vereador, menos, teve um mandato só, mas teve uma atuação bem prolífica. Ele tem um trabalho em relação ao brasão e à bandeira de Curitiba e também do Estado do Paraná. Tanto do Estado quanto do município, né? Ele cria o brasão e a bandeira do Estado do Paraná e, no caso do município de Curitiba, ele cria o brasão de armas da cidade. Esse brasão que ele cria serve de modelo para o atual brasão de Curitiba. A gente tem aqui também uma imagem, uma charge política, né, de quando o Romário foi vereador. Sim, porque ele... Bem engraçado, inclusive. Ele, durante um tempo, ele foi presidente da Câmara, né? Ele foi eleito presidente da Câmara. Nesse breve período em que ele foi vereador, entre 1905 e 1908, ele atuou como presidente da Câmara. E ele, muito empolgado, né, queria fazer várias obras pela cidade e a imprensa brinca com ele, faz uma brincadeira dizendo que a cidade precisa de um tempo, precisa de antes que ele arrase a cidade, né, com tantas reformas e obras. E como prefeito interino de Curitiba, o que você destaca dele? Uma das atividades que o Romário incentivou foi a criação de táxis, um serviço que na época não havia, né, e que serviu para ligar todos os pontos da cidade, né. A locomoção na cidade era muito complicada naquele período porque não havia asfalto, não havia nem antipó, né. Então, com os táxis ficava mais fácil para as pessoas se locomoverem, né. Obrigado, João, pelas suas informações. Obrigado, eu. Certamente poderíamos falar horas aqui sobre o Romário Martins, mas pela vida e a obra, a importância que ele teve para Curitiba e o Paraná, e voltaremos a ele em outra oportunidade. Eu quero agradecer você que assistiu esse material e dizer que lá no Nossa Memória, que é uma seção do site da Câmara Municipal, você encontra outros conteúdos históricos sobre Curitiba. E para ficar atualizado sobre o dia a dia aqui do Poder Legislativo, você também pode seguir as nossas redes sociais.